A Casa das Mil Palavras, parte 10. Temos que sair daqui. Essa galeria está comprometida. Outros desabamentos poderão ocorrer, ajude-me. E levantou-se com dificuldade, mas convicto de que ficar ali seria um perigo ainda maior. Para onde iremos? E pegou a lamparina que ainda conseguia iluminar o local com sua tênue luminosidade. Hector tentava se localizar, mas sentia-se cada vez mais confuso. Todos os túneis pareciam tão semelhantes, mas algo os diferenciava, e procurou nas paredes as indicações que ele e o irmão haviam colocado em suas incursões pelo local, até que encontrou fincado em uma parede o nome Philip e um número ao lado. Sorriu, lembrando-se de quando a marca fora feita e qual era o seu significado. Esta marca é de Philip, e o número ao lado indica o quanto estamos próximos de descobrir nossa saída. Vamos! Armou-se de determinação e começaram a caminhar. Quantos túneis estão marcados? Ela questionou. Quando encontramos o nome dele sem número algum, será o caminho que devemos seguir. Fique atenta. Aquilo parecia um labirinto, e conforme adentravam mais profundamente na mina, mais o ar ficava pesado. Havia dutos de ar, porém, após tantos deslizamentos, a maioria havia ficado comprometida. Após caminharem por mais de uma hora, estavam ambos exaustos e ainda não haviam encontrado o tal túnel. Sentaram-se no chão úmido e ele falou: Sophie, não consigo mais. Vá sozinho e me deixe aqui. Vou ficar bem, prometo. E fechou os olhos em profunda exaustão. A jovem ficou indignada. Não vou deixar você, entendeu? Se ficar, ficarei também. E pegou a mão dele entre as suas. Não pretendo viver sem você um minuto sequer. Vamos descansar um pouco e prosseguiremos depois. Sei que pode parecer loucura o que eu vou dizer, mas não posso mais conceber minha vida sem você. Eu te amo, querido. E o beijou com toda a paixão. Hector retribuiu o beijo na mesma intensidade e a puxou para bem perto de si. Queria tanto ter feito tudo diferente. Tudo isso poderia ter sido evitado. Coloquei você nessa situação e agora? Não vou perder novamente a mulher que amo. E olhou com ternura para ela. Você não vai morrer, ouviu bem? Vai sair daqui e viver uma vida produtiva e feliz. Por isso, escute o que eu vou dizer. Preciso que seja forte e vá em frente. Sabe o que procurar. Quando encontrar o túnel, siga em frente e verá 2 caminhos. Siga o da direita. Foi o único que não conseguimos. Não consigo dar mais um passo. Não vou conseguir acompanhá-la. Vá, querida, faça isso por mim. Sophie o encarava fixamente, fazendo uma negativa com o rosto, insistiu. Qual parte ainda não entendeu? Não quero viver sem você. E se ficar aqui, morreremos juntos. Então a escolha é sua. E soltou-se dele, levantando-se. Se decidir ficar, me avise, pois vou ficar ao seu lado. Vamos, decida-se, disse de forma firme. Hector olhou a jovem e ofereceu-lhe um sorriso triste. Você é mesmo muito insistente. Eu sei. Vamos então. E com muito esforço levantou-se e escorou-se nela, reiniciando a caminhada. Mas desta vez foi curta, pois o cansaço dominou e ele caiu pesadamente no chão. Sophie chamava seu nome, mas não obtinha resposta. Sentou-se ao seu lado e começou a pensar em Deus e em como poderia sair de lá com Hector. Colado a ele, Manuel, a entidade vingativa, gargalhava dizendo: Estou esperando por você. Daqui a instantes, consumarei minha vingança. Vou trazê-lo para cá, entendeu bem? Falta muito pouco para isso acontecer. Sua resistência está finalizando, e quando estivermos frente a frente, veremos quem é o mais forte. Hector, desdobrado, ouvia tudo o que ele falava sem nada entender. O que aquele ser estava lhe dizendo? Falava em vingança, mas por quê? Ele não se lembrava do que poderia ter causado aquele infeliz ser, mas deveria ter sido algo grave, e de súbito fez a pergunta: o que ele fez para que tenha tanto ódio de mim? A entidade se enfureceu e foi em sua direção, ficando bem à sua frente. Covarde é o que você é. Planejou minha morte enviando-me para esse lado de cá e agora diz que não se recorda de nada. Não acredito, bradava ele. Você me parece familiar, porém não consigo recordar o que de fato tão grave cometi contra você. Perdoe-me, é só o que posso lhe pedir. Devo ter feito algo cruel e talvez não mereça sua misericórdia.
Apenas sei que eu o fiz sofrer e por isso lhe peço perdão. Manuel ficou chocado com as palavras sinceras que ele proferia. Seria isso verdade? Ou apenas ele estava jogando com ele? Ele armara uma cilada contra ele e o assassinara covardemente e agora queria seu perdão? Sua fúria pareceu aumentar. Estava há tanto tempo arquitetando sua vingança que não cederia assim tão fácil. Ele estava tão próximo de retornar ao mundo dos espíritos. Estaria com medo de enfrentar sua ira. Esboçou um sorriso maquiavélico e disse: quase me enganou com todo esse palavreado. Sempre foi astuto, mas não irá me enganar novamente. Não posso lhe pedir o que não pode me oferecer. Respeito seu ponto de vista, porém quero que saiba que me arrependi do que fiz, e se pudesse refazer minhas escolhas, esta seria uma delas. Perdoe-me. No mesmo instante, uma luz intensa adentrou o local e Manuel correu de lá assustado. Essa luz foi se aproximando de Héctor, que olhava deslumbrado tamanha luminosidade, até que se fez presente uma entidade feminina que olhava com muita ternura para ele. Ela colocou a mão em seu rosto e disse: agora você se libertou de seus erros. Se ele aceitar seu perdão, ambos poderão seguir o caminho da evolução, porém, depende das escolhas que ele efetivar. Você fez as suas, meu querido, e saiba que elas ocorreriam no seu próprio tempo, no seu momento de despertar. Agora viva o presente, colocando em ação sua programação. A estrada ainda é longa e está apenas no início da jornada, porém não está sozinho. Sophie o acompanhará oferecendo apoio, compreensão, cumplicidade e amor. Que Deus ilumine seus passos. Estaremos sempre por perto. E com um sorriso repleto de paz, a entidade foi se afastando, deixando-o ainda atônito. Era Diana, pedindo que seguisse em frente. A emoção se instalou em seu peito, assim como o desejo de viver. Sophie segurava sua cabeça em seu colo e o acariciava com todo o amor. Foi isso que ela viu ao abrir os olhos lentamente. Seu corpo doía terrivelmente, mas sabia que não podia se entregar, senão um trágico desfecho ocorreria. Teria de prosseguir ao lado dela com todas as suas forças. Quando abriu os olhos, ela sorriu. Não vou deixar você, já lhe disse. Vamos descansar um pouco e prosseguir. Com todo o cuidado, ela olhou o ferimento dele, que não oferecia um bom aspecto, sendo mais um motivo de preocupação. Isso está infeccionando. Não há nada que eu possa fazer? Perguntou ela. As mãos dele tocavam o chão de terra e pegou-as entre os dedos, lembrando-se de algo que aprendera com Madalena e seu povo. Pegue um pouco de terra, faça uma massa e coloque no ferimento. Isso vai impedir o processo de infecção. Lições de Madalena. Sophie fez como ele orientara e alguns minutos depois prosseguiram por aquele labirinto, até que, enfim, encontraram a marca deixada por Philip, mas qual não foi a frustração quando se depararam com um túnel praticamente lacrado. Um deslizamento o inutilizara totalmente. Os dois se sentaram e ficaram olhando para o local, que agora impossibilitava a libertação deles. E agora? Perguntou Sophie com a expressão cansada. Não sei, meu amor. Preciso descansar um pouco. Ele fechou seus olhos adormecendo. Estava no limite de suas forças. Sophie olhava para um lado e para o outro, imaginando qual caminho deveria seguir. Sentia que estavam próximos de encontrar a saída, mas para onde deveria seguir? 2 túneis apontavam para caminhos diferentes, não sabia qual escolher. Cansada, fechou os olhos por alguns instantes, tentando recobrar o equilíbrio mental. De repente, sentiu algo tocar suavemente seu braço. Pensou que era Héctor que despertara e virou-se, mas ele continuava dormindo. Foi quando se deparou com a figura de um garoto bem à sua frente. Estaria delirando. Como ele poderia estar lá? Fixou seu olhar no dele e constatou que ele não pertencia à sua realidade. Porém, diferente de Bertrand, com quem se assustava a cada encontro, ele lhe enviava um sorriso meigo e acolhedor. — Quem é você? Perguntou ela, observando aquele pequeno ser que a encarava sorridente. Ele se aproximou um pouco e disse: Sou Juliano, e você? Perguntou ele. Sou Sophie. Como veio parar aqui, estava curiosa e confusa ao mesmo tempo. É uma longa história e não temos tempo. Conhece minha mãe? Quem é ela? Madalena.
Tenho saudades dela e ainda não consegui lhe dizer isso. Ela ainda está presa em sua culpa. Diga-lhe que estou bem e feliz. Reencontrei aqueles que estão a me ensinar o que necessito. Diga que eu a amo demais. E olhando para Hector, disse com olhar firme, que não parecia mais o de um garoto. Vocês precisam sair daqui. Ele precisa de um médico. Sophie ofereceu-lhe um olhar desconsolado e disse: é o que estávamos tentando fazer, mas a única saída está inutilizada. Vou ajudá-la a encontrar a saída. Custei achá-la, mas consegui, disse com um olhar vitorioso. Só que já era tarde para mim. Vou ajudar vocês. Você vem primeiro e depois volta para ajudá-lo. Vem comigo. E estendeu a mão para ela, que não sabia se devia ou não acompanhar o garoto. Não posso deixá-lo aqui sozinho, disse em tom de súplica. Ele não vai para lugar nenhum, disse ele com um sorriso maroto. Você encontra a saída e volta para buscá-lo. Existe realmente uma saída? Perguntou ela, já se levantando. Vou mostrar a você, venha comigo. E ele saiu a caminhar por um dos túneis, que estavam próximos. Seguiu por uma galeria úmida e fria, caminhando por uns 2 minutos, até que ela começou a ouvir o som distante da cachoeira. Seu olhar se iluminou e perguntou: essa é a cachoeira que fica atrás da mina? Sim. Agora volte e traga Hector, disse sorridente, como se a conhecesse de longa data. Vou achar o caminho de volta. Isso parece um labirinto? Você saberá. Agora preciso ir, as aulas me esperam. Diga à minha mãe que ela não foi responsável pelo que aconteceu, que tudo foi muito rápido e que eu sempre a amarei. Diga também que ela só voltará quando Deus a chamar, e não será agora. Agora vá. Ela retomou o caminho e quando lembrou-se de perguntar algo, ele não estava mais lá. Capítulo 31. Caminho para a liberdade. A noite estava sendo longa definitivamente. Ninguém conseguira conciliar o sono. Gilles e Gigi ficaram na varanda discutindo sobre as infinitas possibilidades de lugar onde Sophie e Hector poderiam estar. Ambos conheciam a fazenda profundamente, e cada local era descartado, cada um por seu motivo. Peça que vasculhe em cada canto, Gilles. É impossível estarem distantes daqui. Foi o que solicitei, mas até o momento nenhuma pista foi encontrada. Amanhã terei que efetuar o pagamento. Seu olhar estava tenso. E continuou, mesmo sem nenhuma prova de vida. Lucília assim determinou. E assim será. Não podemos comprometer ainda mais a situação, recusando-nos a pagar o que ele está pedindo. Madalena acompanhou Lucília até seu quarto, exigindo que ela descansasse um pouco e permanecendo com ela. Seus pensamentos voltaram ao passado e algumas lágrimas furtivas assomaram. Tanto tempo se passara e as mesmas emoções insistiam em visitá-la. Uma vida havia sido ceifada brutalmente pela ignorância de um desprezível ser, tudo apenas para provar seu poder. As lembranças iam e vinham e jamais aceitaram os desígnios de Deus acerca desse triste fato. Olhou a amiga que adormecera, lembrando-se de todo o apoio que ela oferecera. Era ainda tão jovem, no entanto, precisara tomar decisões, fazendo escolhas definitivas para sua vida. Jamais se esqueceria de seu generoso gesto e amava muito. O silêncio imperava, até que ouviu sons altos vindo do quarto de Philip. Levantou-se e foi até lá, deparando-se com o jovem, tentando se levantar e sendo contido por Débora. Não faça movimentos bruscos, acalme-se. Ela tentava contê-lo. Chame meu pai. Preciso falar com ele agora. Quando viu Madalena, segurou sua mão e disse: chame papai, Madá. O que aconteceu, meu querido? Por que esse desespero? Ele estava com o rosto encharcado de suor. Aproximou-se e viu que ele estava ardendo em febre. Olhou para a médica, que disse: a febre está elevada e já lhe dei remédio. Se não baixar, teremos que ir para o hospital. Chame meu pai. Eu sei onde Hector está. As palavras soaram como um raio. Nesse instante, Gilles adentrou o quarto. Por que essa gritaria, Philip? O que pensa estar fazendo? Sei onde meu irmão está. As feições de Gilles se fecharam. Pare de brincadeira, meu filho. Como poderia saber? Eu sei, disse ele com firmeza. Está na mina abandonada, eu vi lá, ele corre perigo. Faça alguma coisa. Minha intuição diz que ele está lá.
Ele quase suplicava. Você está delirando, veja seu estado. Doutora, faça alguma coisa. Pai, mande alguém verificar, é só o que eu lhe peço. O jovem insistia. Gigi e Madalena se entreolharam e tiveram a mesma percepção. Gilles, faça o que ele pede. Mande alguém até lá, nem que seja por desencargo de consciência apenas. Gigi insistiu. Está bem. Mandarei alguém, porém acalme-se e procure dormir um pouco. Foi até ele e beijou sua testa, sentindo há tanto tempo se esquecera do carinho com os filhos. Com Hector poderia ser tarde. Com a emoção dominando, saiu do quarto, deixando todos os presentes atônitos, em especial Philip. Sem comentários, meu querido, faça o que ele pediu, procure descansar. Doutora, estaremos lhe devendo não apenas o almoço, mas muitos, por todos os problemas que estamos lhe causando, disse Madalena, jovem médica. Tenha certeza de que cobrarei todos eles, e olhou com carinho para Philip. Um carro saiu em direção à mina abandonada com alguns homens. Meia hora depois, quase amanhecendo, eles retornaram e chamaram Gilles. O desespero tomou conta dele, que caminhava de um lado ao outro em pânico. Gigi se aproximou e pegou em seu braço. O que aconteceu? Por que está assim? Eles foram até a mina e encontraram marcas de um carro. Possivelmente podem estar lá. Um sorriso assomou o rosto de Gigi. Então vamos até lá. O que está esperando? O olhar que ele ofereceu deixou-a confusa. Houve sinais de explosão na entrada da mina e ela está soterrada. Não tem como entrar nela. Gilles estava furioso, chutando tudo o que encontrava pela frente. Como sabe se estão lá? Algum indício? Ela torcia as mãos em desespero. Só podem estar. É um local ideal, onde jamais iríamos procurar. Philip tinha razão, mas agora é tarde demais. Primeiro porque não sabemos se eles ainda estão lá. Se estiverem, a denotação provocou desabamentos. Como saber se sobreviveram? Esse maldito quer que soframos assim como ele. Jamais teve a intenção de soltá-los com vida. Agora as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. O que vou dizer a Lucille? Pensa em não pagar o resgate. E se eles não estiverem lá e aquilo foi apenas para despistar você? Vai correr o risco e colocar tudo a perder? Estará assinando a sentença de morte de Hector e Sophie. Arcará com o ônus dessa escolha. Ela tentava chamá-lo à razão naquele crucial momento. O que eu faço? A dúvida atroz o induzia a se acalmar e refletir com objetividade. Peça aos homens que procurem um especialista e que ele verifique as condições em que a mina se encontra. Se é possível escavar e encontrar outra entrada. Porém, fique calmo, Gilles. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para resgatá-los. Não diga nada, Lucille. Por ora, minha mãe está com ela e peço que faça o mesmo em relação a Madalena. E o abraçou com ternura. Obrigado por me trazer um pouco de paz em meio a essa tormenta que assolou nossa família. Em um ímpeto, beijou seus lábios. Quando a encarou, viu um sorriso. Você é incorrigível, Gilles. Segurou sua mão com carinho. Vou fazer um café bem forte, me acompanha? E seguiram para dentro. Rogério mal suspeitava que seu plano poderia falhar, esperando o momento de telefonar exigindo seu pagamento. Passava das 7 horas quando decidiu pressionar Gilles, que atendeu o telefone dizendo: O que fez com Hector? Quero saber agora ou esqueço o dinheiro. Sua voz estava firme e controlada. Já o avisei de que sou eu quem dá as ordens. Quero o dinheiro às 9 horas agora, pela sua prepotência, no local combinado e sem ninguém a segui-los. E desligou, sentindo que a pressão aumentava a cada instante. Olhou para os homens ao seu lado e finalizou. Em breve, estaremos bem distantes de tudo isso. Ele pagará, tenho certeza. E o sorriso de vitória assomou em seu semblante. A mina abandonada e agora impossibilitada de permitir que alguém acessasse, Hector despertara e tentara ver algo, mas a escuridão imperava. Sua respiração estava lenta, o ar era pesado demais e seu corpo não queria mais responder a qualquer estímulo oferecido. Sentia-se exaurido e impotente, sem ver perspectivas favoráveis à sua frente. Tudo estava tão escuro. Onde estaria Sophie? Teria ido procurar a misteriosa saída. Sabia que ela existia, porém não teria tempo de encontrá-la.
O ferimento aberto ainda sangrava, e como médico sabia que a situação era delicada, precisava sair de lá. De repente, a intensa escuridão começou a se dissipar e uma luz bruxuleante aos poucos foi se aproximando. Foi nesse momento que teve a nítida impressão de ver um rosto macabro bem perto do seu rosto, quase tocando. As feições endurecidas pareciam esboçar um sorriso pérfido, proferindo uma só frase. Em alguns instantes, estará aqui ao meu lado e tudo estará finalizado para você. A dureza das palavras o fizeram crer que ele era real, mas como? Estava sozinho naquela galeria. Fechou os olhos com força, como se isso apagasse a imagem gravada em sua mente. Era ele que eu perseguia todos esses meses. Agora tinha plena certeza. A sensação de estar sendo observado, as ideias que assomavam ininterruptamente, induzindo ao total isolamento. Porque só agora percebera isso. Desde que Diana morrera, sua vida perdera o significado e esse invigilante companheiro espiritual se apossara de seus pensamentos, porque ele o queria morto. O que de tão grave teria feito contra esse irmão vingativo? Sentiu seu corpo estremecer. Já não sabia se essa sensação era física ou espiritual. Queria sair dali, mas e Sophie? Em um ímpeto, gritou seu nome com todas as forças que lhe restavam. Aquela tênue luz começou a se aproximar mais rapidamente e, em instantes, ele pôde ouvir a voz da jovem. Estou chegando, Hector. E quando ela enfim se aproximou, ele a abraçou com todo o amor. Não me deixe nunca mais, fique comigo. Em seguida disse, não há nada que possamos fazer. Era uma pergunta, mas parecia uma afirmativa. E o sorriso que ela ofereceu o tirou de seu pessimismo. Encontrei a saída, dizia ela eufórica. Vamos sair daqui, eu lhe prometo. Hector lhe endereçou um olhar de espanto. Como conseguiu? Alguém me ajudou. E ele ficou ainda mais confuso. Não importa, querido, estamos salvos. Aguente mais um pouco e sairemos daqui. Auxiliou a se levantar. Vai ter que me ajudar, pois sozinha não vou conseguir. E começaram a caminhar pelos túneis, agora conscientes de qual deveriam seguir. A caminhada foi penosa para Hector, que chegou a pensar que ia desistir várias vezes, até que ouviu distante o barulho de água caindo. Estavam perto, e isso foi o estímulo que faltava para prosseguir. O caminho era cada vez mais estreito e Sophie, incansável, não deixou descansar. Falta pouco agora, querido. Temos que sair daqui. Sua voz estava trêmula e ansiosa. A passagem para fora era pequena, apenas para um corpo de cada vez. E Sophie disse, você vai primeiro, pois sabe o que vai encontrar. Confesso que tenho medo e desconheço a altura dessa queda. Vá na frente. E empurrou delicadamente o médico pela diminuta passagem rumo à liberdade. Hector se arrastara lentamente com esforço, até sentir a água molhando seu rosto. Sentou-se em uma pedra e respirou profundamente o ar puro do local. Era uma fresta atrás da queda d'água, um local jamais visitado sob esse ângulo. Sorriu pensando em Philip. Ele contaria vantagem sobre ele, afinal, descobrir a saída antes do irmão. Foi tirado de seus devaneios com o toque da mão de Sophie sobre ele. Isto aqui é lindo, falou, admirando a potente cachoeira à sua frente. Como faremos? Ele começou a examinar as possibilidades de saírem de lá e, após intensa avaliação, disse com um sorriso, teremos que pular. É a única maneira de chegarmos lá. Não vou conseguir descer nas condições em que me encontro. Sabe nadar? E ela lhe ofereceu um olhar assustado. Sei, mas jamais pulei de um lugar tão alto assim. Não sei se vou conseguir. Tenho muito medo, Hector. Ela estava vacilante e desta vez foi ele a incentivá-la. Querida, estarei com você todo o tempo, não tenha medo. Temos que sair daqui, preciso de ajuda. Não sei quanto tempo vou aguentar. Seu olhar cansado foi o estímulo que faltava. Não é tão alto assim, agora precisamos saltar. E em um derradeiro esforço, ele se levantou e olhou para baixo, escolhendo o melhor local para saltarem. Estendeu a mão à jovem, que a segurou com toda a força. Promete que não vai me soltar? Sua voz era um sussurro. Ele riu e a beijou com toda a paixão. Em seguida,
Dirigiu-se a um ponto estratégico e saltaram. A queda foi rápida. A água estava fria e ambos quase tocaram os pés na superfície da pequena lagoa. Subiram rapidamente e foram nadando até a margem. Sophie chegou primeiro e olhou para trás, vendo Hector nadando com dificuldade. Foi até ele e com toda a energia trouxe-o até a borda. Lá ficaram respirando a liberdade. Foi uma aventura que não pretendo repetir tão cedo. Ele não respondeu. Puxou para perto de si e o virou. Seus olhos estavam fechados como se estivesse dormindo. Chamou seu nome várias vezes, mas ele não dava sinal algum. Começou a ficar apavorado e o sacudiu com força. Fale comigo. Estava já em pânico, quando seus olhos se abriram lentamente. Ela o abraçou com força. Não faça isso comigo nunca mais. Não consigo dar nenhum passo mais, minha querida. Vá buscar ajuda. E deu algumas orientações de como sair de lá. Teria uma boa caminhada pela frente, mas era a única opção que tinham. Havia uma família a alguns quilômetros dali e tinha que chegar até eles. Ela ajeitou embaixo de uma árvore. O dia estava amanhecendo. E isso seria uma vantagem para Sophie. Ela relutava em deixá-lo sozinho, mas não havia escolha. Fique tranquila. Não irei a lugar algum, vou ficar esperando você. E sorriu para ela. Interessante, ela disse a mesma coisa. Falou lembrando-se de Juliano, o garoto que ajudara a encontrar a misteriosa saída. Quem disse a mesma coisa? Perguntou ele sem entender que ela pretendia dizer. Depois eu conto tudo. Antes de partir, beijou com carinho. Me espere. Ele olhou sua salvadora com admiração e amor. Te amo, garoto insistente. Não sei o que eu faria sem você. Também te amo. Não sei se é loucura o que sentimos, mas sei que é real. Volto logo. E saiu na direção indicada a passos rápidos. Estava em seu limite, mas era a única esperança de Hector. Encontraria as pessoas e voltaria com ajuda. Na casa grande, todos já estavam acordados, aguardando o momento de fazer a entrega do dinheiro. Lucille tomava seu café com Madalena e sentia a energia que ela irradiava. Minha amiga, esses fatos não ocorrerão novamente. Confie em Deus. Em breve teremos nosso menino e a mais nova integrante da família junto a nós. Gostaria de ter essa mesma fé, Lucille. Porém, as lembranças afloraram e não consigo deixar de pensar no que fizeram com ele. Não conseguia sequer falar o nome. Isso ficou no passado, como uma triste tragédia. Eles pagaram pelo que fizeram e você sabe disso. As justiças do homem e a de Deus. Essa última os encontraria cedo ou tarde. Dê-me um abraço e diga que ficará bem. E estendeu a mão para Madalena, que a abraçou com toda a gratidão e carinho. Devo-lhe tanto, minha amiga. Sabia que tinha muito a espiar, e se não fosse você, talvez não superasse todas as provações que tive de enfrentar. Eu sou sua devedora e sabe disso. E com um terno sorriso perguntou, Gilles, está na hora? O sobrinho estava por perto, conversando com os seguranças. A recomendação era que fossem apenas Lucille e Jairo. Portanto, essa exigência eles teriam de cumprir, mesmo a contragosto. Sim, Lucille está pronta. E a acompanhou até o carro, onde Jairo já aguardava. A senhora está bem? Queriam que o segurança fosse no meu lugar, mas disse que eu mesma levaria. Cuidarei da senhora, fique tranquila. E ajudou a entrar no carro. Obrigada, meu fiel amigo, podemos ir. Enquanto o carro se distanciava, Gilles olhava para o horizonte, pedindo a Deus que protegesse a tia, o filho, Sophie. Não tinha o hábito da oração, mas na atual circunstância era a única coisa que lhe restava fazer. Gigi viu seu semblante sereno e se aproximou. Tudo ficará bem, acredite, de uma forma ou de outra. Nada escapa à lei divina, meu querido. Quando entregamos nossos problemas ao Pai Maior, Ele se encarrega de cuidar deles. Tenha fé, que tudo irá se resolver a contento. Já avisou a polícia sobre suas suspeitas da mina abandonada e sobre o pagamento que já efetuou? Tenho receio de que isso possa atrapalhar mais do que ajudar. No que concerne à mina, já foi providenciada uma análise das condições da mesma. Uma equipe já está lá. No entanto, tenho medo do que iremos nos deparar. Seu olhar se contraiu. Tinha tanta coisa para dizer a Hector. Será que terei oportunidade? As lágrimas escorriam livremente. Acredite que terá, meu querido, e se apegue a isso.
a esperança, e o abraçou. Nesse momento, Débora apareceu na sala e conversou com Madalena acerca de Filipe. Ele custou a dormir, mas a febre já baixou. Teve alguns pesadelos e o nome de Hector foi citado muitas vezes. Alguma novidade? As suspeitas dele tinham algum fundamento? Gilles não comentou nada acerca disso. Lucille saiu com o dinheiro do resgate. Peço que a discrição esteja presente. Este assunto não deve ser veiculado fora daqui. Sei que é criteriosa e responsável, mas não custa nada enfatizar. Deve estar com fome. Sente-se e tome seu café. Fique tranquila. Quanto ao que aqui presenciei, são assuntos estritamente familiares e não comentarei nada do que ouvi. E aceito um café, sim. Sentou-se e foi servida por Rosa. O trajeto até o local da entrega do dinheiro foi silencioso. Quando chegaram, nenhum movimento foi detectado. Jairo abriu a porta do carro e ajudou Lucille a sair. Pegou a maleta e colocou-a nas mãos da senhora, acompanhando até o lugar determinado. Jairo abriu a pesada porta do galpão e caminharam até uma pequena mesa, colocando a maleta sobre ela. Quando estavam a sair, ouviram uma voz. Espero que tudo esteja conforme o negociado. Sua voz era carregada de fúria. Lucila virou-se e disse: espero que um dia nos perdoe pelo grave equívoco cometido contra o seu pai. Sinto muito pelo que ele e você passaram. Se isso servir de consolo, espero que aproveite este dinheiro. Só peço que não tenha feito nada contra os meus sobrinhos. A nossa parte na negociação foi cumprida. Espero que faça o mesmo. Estamos esperando Hector e Sophie de volta o mais breve possível. E virou-se saindo do barracão. Rogério não respondeu, pensando nas palavras daquela senhora que parecia tão distinta, mas que representava todo o poder daquela família, portanto a desprezava. Deu de ombros, pensando que agora era tarde, jamais ela os veria novamente. Assim que Lucille saiu, ele contou o dinheiro e viu toda a fortuna que agora tinha em suas mãos. Teria de dividir parte com os outros, mas a maior parcela lhe pertencia, danos morais pelo que eles lhe causaram. Fechou a maleta e chamou Sérgio. Teriam de se separar naquele momento para que não pudessem ser encontrados. Seu plano era infalível. Como ele dissera anteriormente, conhecia todos os lugares onde poderia se esconder e jamais seria encontrado. Aquele era um dos possíveis. Jamais iriam procurá-lo lá, pois não seria tão estúpido de se esconder no local tão visado da entrega do dinheiro. Enquanto o capanga saía com a parte dele e a dos demais, Rogério começou a fazer planos para quando dali partissem, sem que o remorso visitasse em momento algum. Próximo dele, algumas entidades já se postavam e trocavam com ele as energias inferiores que o envolviam, em meio ao quais respiravam. Um cenário lamentável. Cada criatura busca as companhias com as quais se sintoniza. Se nossos pensamentos e sentimentos são de padrão inferior, quem se aproximará de nós? Os que estejam vibrando na mesma sintonia. E nessa troca energética que se processa, assimilamos as ideias alheias e elas as nossas, assim permanecendo pelo tempo que a isso nos dedicamos. Capítulo 32. Momentos de reflexão. Lucille chegou meia hora depois, esperando que alguma notícia já tivesse chegado. O dinheiro foi entregue, Gilles. Alguma novidade? Nenhum telefonema até o momento. Vamos aguardar. Seu semblante estava tenso. Era exatamente isso que ele temia, pagar o resgate e eles não devolverem seu filho. Porém, ainda era precoce efetuar esse julgamento. Ele estava lá? Perguntou. Sim. Aproveitei para lhe pedir desculpas pelo ocorrido. O que mais eu poderia fazer? Ele falou algo acerca do local onde estão os dois? Não, meu querido. Madalena estava ao lado e levou-o até o sofá. Se a espera já era angustiante, a situação se complicara ainda mais. Gilles ocultara de Lucille e Madalena a situação encontrada na mina abandonada. Seria causar ainda mais tensão à já existente. Por volta do meio-dia, nenhuma notícia chegara e o desespero tomou conta de todos. Gilles acionou a polícia, já sem esperança de encontrar o filho.
Philip se levantou e foi até a sala acompanhado de Débora, que logo cedo já se justificara ao hospital alegando estar impossibilitada de trabalhar. Naquele momento, sua presença era mais importante lá com aquela família, desestruturada pela dor. Pai, alguma novidade? E a Mina foram verificar. Viu a expressão de Gilles e decidiu se calar. Algo acontecera e saberia em instantes. Como você está? Perguntou o pai, tentando desconversar. Estou melhor. E sentou-se ao lado de Lucille, segurando sua mão. Passava das 2 horas da tarde quando o telefone tocou. Gigi correu para atender e, conforme ouvia a mensagem, seu rosto se iluminava. Fique calma. Estamos a caminho, Sophie. Ao desligar, disse com euforia. Eles estão bem, querido. E correu para abraçar Gilles, que chorava de emoção. Olhando a expectativa de todos por notícia, falou. Philip, você estava certo. Eles estavam na mina abandonada e conseguiram achar a saída da cachoeira. Sophie disse que Philip entenderia. Ela foi buscar ajuda e precisamos buscá-los, vamos. Débora pode nos acompanhar, já que nosso doente se encontra em boas condições. Aí você constata se os dois estão bem. Tentava parecer o mais natural possível, mas seu olhar não passou despercebido à médica, que assentiu. Vamos então. Gilles quis saber todos os detalhes no caminho até a cachoeira. Gigi contou tudo o que a jovem relatara, o que não era muito. A informação mais alarmante era o estado de Hector, daí a presença de Débora. No outro carro com os seguranças, acompanhou-os até o local. Em 15 minutos lá chegaram. Sophie já retornara, trazida por um dos moradores que fazia companhia ao casal. Gilles correu para perto do filho e ajoelhou-se, dizendo, meu filho, você vai ficar bem, perdoe-me, e segurava a mão dele com cuidado. Deixe-me examiná-lo, Sr. Gilles. Depois vocês conversam. O que está sentindo, Dr. Hector? Ela questionou-lhe, mas já constatando as péssimas condições em que ele se encontrava. O médico estava sentado no mesmo local com Sophie ao seu lado. Só sei que preciso ir para um hospital com urgência. Sophie, venha comigo. Não vou deixar você em um minuto a mais longe de mim. Pai, depois conto tudo, agora não estou em condições. Estava extremamente pálido, as feições contraídas de dor. Claro, filho. Nós o acompanharemos, não é, Gigi? Gostaria de tê-lo encontrado em outra situação, querido. Estava com muitas saudades. Eu também, Gigi. Apenas ainda não tinha me dado conta do quanto vocês são importantes em minha vida. Sophie me mostrou isso e endereçou-lhe um sorriso. Só para constar, só estamos aqui pela coragem desta jovem, a qual jamais vai se apartar de mim. Portanto, papai, cuidado com o que vai falar. Gilles baixou o olhar, entendendo o que o filho estava a lhe dizer. Envergonhado, abraçou Sophie e disse, obrigado por estar ao lado dele todo esse tempo. Sei que poderia ter ficado, mas escolheu acompanhá-lo, independentemente das consequências dessa atitude. Sou-lhe eternamente grato, Sophie. Perdoe-me todas as palavras indesejáveis que eu possa ter dito. Tenho um amigo para toda a vida. E seu olhar mostrava sinceridade. A jovem retribuiu o abraço com ternura e lhe disse, uma nova história começa hoje para todos nós, Gilles. Decidindo caminhar por novas estradas e nestas não haveria mais lugar para dissensões, mágoas e ressentimentos. Sentiu-se liberta de um imenso peso, e isso lhe trouxe tanta paz, percebendo que fizera a escolha certa. Podemos continuar essa conversa no hospital. Hector precisa ir com urgência. Sophie e Débora acompanharam Hector no carro. Lá chegando, foi levado com urgência para a sala de cirurgia. A própria médica se incumbiu de realizá-la, e algumas horas depois saiu com um largo sorriso, tranquilizando os presentes. Ele ficará bem. A bala fez poucos estragos, não atingindo órgãos vitais. Perdeu muito sangue e precisará permanecer sob intensos cuidados. Assim que ele acordar, poderão vê-lo. E você, Sophie, vá para casa e descanse. Ele só acordará no início da noite. Gostaria de acompanhá-la, mas agora tenho que cuidar do nosso doente. Espero que seja mais dócil do que o irmão. E acrescentou, diga a Philip que passo mais tarde para visitá-lo. Gigi olhou para Sophie e ambas sorriram maliciosamente. Foi Gigi quem falou. Gilles, vamos embora. Voltaremos mais tarde. Vou ficar?
Não vou deixar meu filho sozinho enquanto aquele homem estiver solto por aí. Deixe seu segurança aqui, será suficiente. Estamos em um hospital, querido. Relaxe, tudo ficará bem. Sophie precisa descansar um pouco e pegou sua mão com carinho. Ninguém virá até aqui e obterá mais informações conversando com Sophie. Ela tem muito a nos contar acerca desses homens. Eram 3. E o chefe era Rogério, filho do tal funcionário. Eles estavam na casa de Hector desde sábado à noite. Vamos, Gigi tem razão, temos muito a conversar. Chegando à casa grande, a recepção foi calorosa. Philip foi o primeiro a falar. Como encontraram a saída? Ficamos anos a procurar e ela jamais foi encontrada. Sophie olhou para todos e disse com serenidade: na verdade, não a encontramos sozinhos. E fez uma pausa, encarando fixamente Madalena. Não sei se o que eu vou lhes dizer tem algum fundamento, pois eu mesma, se fosse a ouvinte desta história, possivelmente teria sérias dúvidas. Mas como nesta família ocorrem coisas tão misteriosas e algumas vezes desprovidas de razão, vou contar-lhes como conseguimos sair de lá. Tivemos uma ajuda extra, e sem ela certamente não teríamos conseguido. Com os olhos marejados, pegou a mão de Madalena e disse: Juliano nos ajudou. As palavras da jovem tiveram impacto sobre todos, em especial sobre Madalena, que, confusa, questionava apenas com o olhar. Vou contar como tudo ocorreu, e passou a narrar a verdadeira odisseia que fora a estada naquele local, úmido, escuro e angustiante. Ele pediu que lhe dissesse que a ama demais e que você precisa seguir em frente esquecendo o passado. Seu dia de retornar ainda está distante, minha amiga, e que possa perdoar aos que causaram todo o seu sofrimento. Sophie estava profundamente emocionada. Gigi abraçou a mãe que estava em prantos e foi Lucille quem falou. Esta parte triste da história sempre esteve oculta em respeito à minha amiga querida. Juliano era seu filho e morreu ainda garoto. É uma longa história e não sei se está disposta a ouvir. Isso se Madalena me permitir. Talvez assim você possa compreender os fortes laços que nos unem. E me direcionou seu olhar amiga que assentiu. Madalena era uma mulher linda e despertava olhares lascivos de muitos homens. Infelizmente, nem todos dispostos a aceitar a rejeição. Minha mãe morreu muito jovem e meu pai jamais se casou novamente, o que não significou que seu coração se fechou para o amor. Madalena o conquistou, sendo muito jovem quando isso aconteceu. Sua mãe, uma antiga escrava da fazenda, dizia-lhe que esse amor era proibido e que causaria grandes tormentos à sua vida, mas eles decidiram viver essa história de amor e dela nasceu Juliano, um garoto lindo, amado por todos nós. Quando meu pai morreu, e todos desconhecem essa parte da história, Bert foi acusada de ser a responsável, mas na verdade, papai descobrira atos ilícitos de Alberto, marido de Bert. Este, um homem digno e desprezível, passou a chantagear meu pai, dizendo que contaria a todos sobre a existência de um filho bastardo. Como meu pai não cedeu às suas investidas, Alberto, furioso, passou a caluniar Bert sobre sua vida conjugal. Como ela era uma mulher de personalidade forte, trazendo a liberdade para um de seus conceitos de vida, disse ao meu pai que diria a todos que ele era uma infiel, jogando seu nome na lama. Meu pai e Bert conversaram e decidiram que ela se sujeitaria ao casamento, evitando assim os possíveis escândalos que poderiam advir dessa situação. No entanto, meu pai tinha problemas de coração e não viveu o suficiente para saber. Após a morte dele, Bert se viu livre para viver sua vida e planejou sua fuga, com o auxílio de Madá, sua grande e fiel amiga. Alberto ficou furioso e sua vingança não tardou. Havia um homem, empregado de sua fazenda, que nutria grande interesse por Madalena, que jamais permitiu sua aproximação, rejeitando-o em diversas ocasiões. Juliano foi criado como filho por meu pai, e todos o conheciam. Vivia pela fazenda e em um de seus passeios foi sequestrado por esse homem, mancomunado com Alberto. A intenção de ambos era causar o máximo de sofrimento a ela, que julgavam responsável pela infelicidade que os acometia. Juliano desapareceu e seu corpo jamais foi encontrado.
Possivelmente eles o levaram até a mina e lá o mataram. Seu olhar triste se dirigiu ao amigo e prosseguiu. Mas a justiça de Deus é implacável e alcança todos os devedores cedo ou tarde. No caso deles foi cedo. Em uma de suas bebedeiras, o homem que raptou Juliano confessou seu crime a um dos nossos empregados, e esse nos relatou tudo. Ele foi preso e confessou que raptara o menino, mas que não o matara como todos pensavam. Disse que o entregara a Alberto, e o que ele fez do menino jamais teríamos conhecimento. Novamente, a palavra de um homem simples contra a de um poderoso. Ele sequer foi investigado, e tudo ficou por isso mesmo. O homem foi condenado e morreu na prisão. Quanto a Alberto, teve uma vida curta, repleta de provações. Mesmo assim, ainda tentou de todas as formas prejudicar Madalena e tive que fazer uma escolha nessa época, tanto em função dela como pela família. Celine morreu pouco tempo depois e deixou meus sobrinhos sozinhos. A única perspectiva que se colocava à minha frente era ficar e administrar a situação. Nessa mesma época, me apaixonara por Francesco. Parou a narrativa com a expressão saudosa. Poderia ter ido embora com ele e viver meu grande amor, mas como todos ficariam entregues a seu destino, quem administraria todo o patrimônio? Assim fiz minha escolha, da qual jamais me arrependi. Fiquei e cuidei de todos vocês com a força do meu amor. Seus olhos ficaram marejados e continuou. Quanto a Alberto, ele foi punido ainda em vida pelas maldades que praticou. Morreu sozinho. Assim se exerce a justiça divina. Nessa mesma época, pedimos que Bertie voltasse, mas ela disse que sua vida tinha caminhado e havia encontrado grande amor. Ela foi feliz. Juliana está bem, minha amiga, e é isso que importa. Foi ele que salvou o nosso menino e Sophie. E as duas se abraçaram. O silêncio imperava. Gigi olhava a mãe com respeito e mais carinho ainda. Ela jamais soubera dessa história. Olhava com curiosidade. Mamãe, por que nunca me contou isso? Não confiava em mim? Não foi por esse motivo, minha filha. Foi apenas para preservar essa história. Queria que ela ficasse apenas comigo. Eu e Lucille fizemos um pacto de jamais revelar isso a alguém, talvez pensando que isso causaria menos sofrimento. Ocultando era como se jamais tivesse acontecido. Para que trazer mais dor a esta família castigada por tantos reveses? Essa pretensa maldição atribuída à nossa família nada mais é do que a punição por todos os erros cometidos pelos membros desse clã. Não sei quando isso irá cessar, mas sei que não posso mais abrigar em meu coração qualquer mágoa, pois a rebeldia impede o aprendizado que a situação oferece. Nessas últimas horas, não parei de refletir sobre isso, e a simples possibilidade de não ver mais Hector era como se o passado novamente me assombrasse, chamando-me a novas ações. Poderia ter ocorrido o mesmo que com Juliano e jamais o encontraríamos novamente. Isso correu meu coração e me fez analisar com outros olhos o meu passado. Meu filho amado jamais voltou aos meus braços. Em contrapartida, os filhos que Deus colocou em meu caminho aqui estão comigo. O que mais só posso pedir a Deus? Nada, queridos. Apenas agradecer pela sua misericórdia, procurando entender que seus desígnios são sempre os corretos. Philip foi em sua direção e abraçou eternamente. Minha amada, não sabe o tamanho do meu amor por você, disse ele com olhos marejados. Sei, meu querido. Isso sempre me impulsionou a seguir em frente, sepultando um passado que apenas seria recordado com mágoas e sofrimento. Gilles se aproximou e a abraçou com todo o seu carinho. Você o conheceu, Gilles, mas pouco deve se recordar. Enquanto era pequeno ainda, perguntava de Juliano, mas com o tempo isso ficou no esquecimento. E você, meu querido, com toda a sua vivacidade, supriu meu coração de consolo. Criar você e seus irmãos foi o que deu sentido à minha existência. Lucille foi a irmã prestativa e generosa que eu jamais imaginaria ter. Sem ela, e a emoção a impediu de prosseguir. Somos uma família, já se esqueceu? Bem, todos agora já conhecem a parte que nós ocultamos de vocês, e se assim fizemos, foi para garantir nossa integridade emocional. Madalena é parte integrante desta família e, como todos os demais, passou por muitas provações ao longo da existência.
Quando se decidiu, anos mais tarde, por um novo relacionamento, teve meu total apoio. No entanto, seu pai, Gigi, morreu assim que você nasceu. Mais uma das adversidades que a vida promoveu. Era um empregado da nossa fazenda e morreu subitamente, assim como o papai. Depois disso, Madalena optou pelo celibato, mesmo que eu não concordasse. Gigi veio trazer luz à sua vida como ainda o faz, e a procurou com o olhar. Alguém que amo como uma filha. Gigi beijou a mão de Lucille. Sophie, desde que chegou aqui, sua curiosidade me encantou. Contar nossas histórias e perceber o quanto você adentrava essa realidade só me fez concluir que seu lugar é aqui entre nós. Sei que Hector lhe deve a vida e, sendo assim, serei eternamente sua devedora. Espero que sua decisão de permanecer aqui conosco esteja sendo analisada com critério. Sinto que novos caminhos estão sendo escritos e vocês serão o que transformarão o estigma que ainda nos persegue. A felicidade será nossa companheira daqui para frente e os dramas vivenciados por todos nós daqui a um tempo serão apenas histórias que contarão aos seus filhos e netos. No entanto, seria injusta se deixasse de considerar todos os momentos felizes aqui vividos, pois mesmo perante tantas situações dramáticas, o amor sempre foi a mola propulsora da mudança de comportamentos. Sofremos muito, mas amamos na mesma intensidade. E o que gostaria, Sophie, é que um dia pudesse registrar a história de nossa família, com todos os seus dramas, seus sonhos, suas perdas, suas superações, suas alegrias, pois isso significa que vivemos intensamente, aproveitando as oportunidades que a vida colocou em nosso caminho para aprender. Isso não representa na íntegra o que é viver? Todos estavam calados, envolvidos na emoção das palavras de Lucille, que ainda não tinha encerrado seu discurso. Esperamos tanto tempo para dizer a alguém quanto ele é especial, e o tempo muitas vezes não nos dá essa chance. Sorrateiramente, ele se antecipa e aquele que é nosso objeto de amor acaba indo embora, sem jamais conhecer a essência de nossos sentimentos. A lição que os últimos acontecimentos me ensinaram foi a de que temos que aproveitar cada oportunidade de ser e fazer o outro feliz, seja nas pequenas como nas grandes coisas. Eu e Madá já nos conscientizamos disso há muito tempo, não é, amiga? Cada momento em que podemos fazer a outra feliz é o que nos importa. Sofia que chegou e, em questão de dias, transformou sua própria vida, envolvendo-se na vida de Hector sem lhe pedir licença, mas com a certeza de que era isso que deveria fazer, seguiu seu coração. Quantas vezes não ouvimos o clamor desse coração, nos incentivando a realizar algo, e simplesmente o desprezamos, ou porque não é a hora, ou porque o momento certo ainda não chegou, ou porque ouvimos o orgulho, esse companheiro infiel que não deseja nossa felicidade real. Você me lembra tanto Bert. Com sua coragem e determinação em ser feliz, ela lutou e conquistou seu direito à felicidade. Sophie e Hector, o casal mais improvável, no entanto, a vida os uniu, e eles estavam receptivos ao aprendizado que essa união iria proporcionar. Você o resgatou do mundo das sombras, mostrando-lhe uma nova faceta da vida, que ele ainda desconhecia. Sei que juntos serão felizes, e isso é o que verdadeiramente importa, viver e aprender a arte da felicidade, que sempre virá acompanhada de muitos desafios a serem enfrentados com coragem e confiança. Só assim valerá a pena. Philip, sua vida recomeça agora e sabe que precisa retribuir o muito que ela já lhe concedeu. Só assim ela lhe sorrirá. Gilles, repense suas condutas, reavalie seu modo de viver e veja se no momento atual consegue conceber a finalidade plena. Sinto-lhe dizer que não, portanto, efetue com urgência as mudanças necessárias. Perdoe-se a Mariane, pois só assim estará livre para viver o amor que eu espero por tanto tempo, sem nada lhe pedir. Esse é o amor verdadeiro, meu querido, aquele que sabe esperar o tempo certo de ser vivenciado. Gigi o espera desde jovem e sempre acalentou a esperança de um dia ser feliz ao seu lado. O que vocês estão esperando? A vida está correndo célere e ambos parecem ainda ter dúvidas.
Onde há dúvida, não há possibilidade de êxito, lição que aprendi com meu pai desde muito jovem. Jamais duvidei de minha capacidade em gerir os negócios, pois se assim agisse, não teríamos nada do que temos hoje. Não foi fácil, levando em conta que contei com um agravante, um pequeno obstáculo, minha cegueira, mas nunca a utilizei como desculpa para o meu insucesso. Pelo contrário, sempre a usei ao meu favor, desenvolvendo habilidades únicas que me acompanharam por toda esta existência. Posso ser privada da visão material, no entanto, vejo melhor que muitos de vocês, que se atêm apenas à forma. Busco a essência das coisas e essas jamais me enganaram, portanto, desculpem o longo discurso, mas os últimos eventos mostraram os muitos equívocos que temos cometido. É hora de mudanças. Capítulo 33. Vida que segue. Enquanto Lucille proferira seu discurso aos seus familiares, uma luz intensa a envolvia. Bem próximo a ela, Bertrand também estava entretido nas sábias palavras que ela pronunciava com a força do seu amor. Ele ainda não percebera a luz, apenas sentia-se em paz, como há muito não experimentava, e pensava no quanto a amava. Ela era a razão de lá permanecer, pois não queria se apartar dela um só instante. No entanto, ela parecia não se importar com ele, desprezando sua presença. Aos seus olhos, ainda era aquela jovem que se casara com o irmão e que, em sua louca paixão, seduzira e maltratara, invadindo sua vida e tornando-a tão infeliz. Pela primeira vez em todos aqueles anos, percebeu quanto havia sido cruel com ela, impondo-lhe algo que ela não desejava, traindo a confiança dela e do próprio irmão. Havia sido muito vil, só agora se dera conta. Como queria seu respeito se jamais oferecera isso a ela? Sentiu seu peito arder de tanta dor. Como pudera agir assim com ela e depois exigir-lhe lealdade? Em seu lugar teria feito o mesmo, recusando-se a avisar da emboscada armada para ele. Sua morte era talvez o que ela mais ansiava, pois assim se livraria do seu assédio definitivamente. Como julgá-la? Precisava que ela o perdoasse, caso contrário jamais teria paz. Seria infeliz por toda a eternidade. Talvez merecesse esse destino. Olhava todos os presentes, sentindo tanta inveja deles. Anne-Marie era amada por todos e também os amava, menos a ele. Ninguém o amava e até poderia afirmar que jamais alguém o amara em toda a sua existência. Naquele instante, sentiu o peso do remorso, da solidão e do desamor. Seria esse seu destino? As lágrimas escorreram e ele lá permaneceu com toda a sua dor. Aproximou-se de Anne-Marie e pediu-lhe perdão. Sophie olhava para Lucille e percebeu a presença de Bertrand ao seu lado, em sinal de arrependimento. Quando ele percebeu que a jovem detectara sua presença, foi até ela e disse em lágrimas: "Diga a ela que eu irei embora definitivamente, e se algum dia ela puder me perdoar por toda a maldade que lhe fiz, poderei seguir em frente. Faça isso, menina. Jamais esquecerei você e seu lindo sorriso, talvez a única alegria de minha vida toda." A jovem ouviu atentamente, sentindo a emoção dominar-lhe, sem nem mesmo entender o motivo. Quando ele já se afastava, um companheiro espiritual se aproximou dele. Ao vê-lo, Bertrand jogou-se ao chão pedindo perdão. "Patrick, me perdoe. Anne-Marie sempre lhe falou a verdade. Eu fui um crápula, desrespeitei também a você. Não sou digno do seu perdão por tudo o que pratiquei. Não sei mais o que fazer. Errei tanto, meu irmão. Algum dia poderá me perdoar?" E chorava jogado aos seus pés. Patrick apenas o levantou com todo o carinho e disse: "Bertrand, esperava esse momento há tanto tempo. A conscientização de seus erros custou, mas você conseguiu, meu irmão. Ela já o perdoou, alma generosa que é, e eu tenho que seguir em frente assim como você. Vamos juntos aprender as lições que desprezamos tempos atrás. Vem comigo." E estendeu a mão para que ele a segurasse. Quando se levantou, ambos se abraçaram. Sophie estava estática, observando a pungente cena. Lágrimas caíam e ela sequer piscava os olhos. Antes de ele partirem, Patrick se aproximou dela e disse: "Obrigada, minha querida. Diga a Lucille que a esperarei e que juntos seguiremos nosso caminho. Que Deus a abençoe e que suas ações continuem a corresponder com sua alma pura e generosa.
e com um sorriso, ambos partiram, deixando a jovem em prantos. Todos se voltaram para ela sem entender o que se passava. Sophie, está tudo bem, fale comigo. Gigi percebera pelos seus sentidos espirituais que algo acontecera naquele momento. Havia uma energia percorrendo todo o seu ser. Desculpem, eu estava em outra realidade, mas tudo já passou. Estou muito cansada. Acho que vou me deitar um pouco, me permitem? Antes de sair, aproximou-se de Lucille e disse com a emoção ainda a dominá-la. Bertrand pediu perdão e se foi com Patrick. Queria apenas que você soubesse. Ele a espera. E subiu as escadas lentamente, tentando absorver tudo o que acabara de presenciar. Lucille, por sua vez, sentiu-se em paz como há muito não se sentia em toda a sua existência. Madalena estava perto e ouviu as palavras da jovem. Ele encontrará a paz, minha amiga. Diga-lhe que esse dia chegaria, e apertou sua mão, respirou fundo e proferiu. Creio que temos muito a analisar após as sábias palavras de Lucille. Minha amiga deve estar cansada. Venha, eu acompanho. Vamos, Madá. Um novo tempo se aproxima para todos. Preciso estar em plena forma, pois ainda pretendo conhecer meus netos. E com um radiante sorriso saiu da sala, deixando a todos seu discurso revelador. Philip se aproximou do pai e o abraçou com todo o amor. Não vou deixar o tempo passar sem lhe dizer o quanto amo meu pai. Gilles o abraçou e, ao se desvencilhar desse abraço, disse: será que algum dia será capaz de me perdoar, meu filho? Sei o quanto falhei com vocês, fruto do meu egoísmo e da minha falta de consciência. Se o tempo permitir, quero tentar recuperar seu respeito e afeto. E saiba que vocês dois são o meu maior tesouro. Se algo lhes acontecesse, não sei se me reergueria novamente. Eu o amo. Seus olhos se cobriam de lágrimas e ele abraçou o filho mais uma vez. Gigi observava a cena com um sorriso cheio de paz. Enfim, a libertação de Gilles ocorrera. Seu passado seria definitivamente sepultado com toda a amargura que sempre o acompanhara e estaria livre para redescobrir o caminho da felicidade até então não conquistada. Lembrou-se de Marianne e da carta reveladora de que se fizera portadora. Falaria com ele no momento certo. Seria o passo definitivo para que seu caminho fosse liberado. Como está Hector? Vocês ainda não contaram nada do que realmente aconteceu. Ele foi operado, mas está bem. Nós o veremos mais tarde. E Gilles contou todos os eventos que ocorreram na mina abandonada e todos os esforços de Sophie para que eles de lá saíssem. Ela foi de uma bravura indômita. Manteve o foco e jamais desistiu nem por um momento. Hector encontrou uma grande companheira para seguir com ele e sorriu. Precisava ver sua expressão ao relatar os efeitos dela. Admiração e respeito são os ingredientes essenciais para se viver uma linda história de amor. Enfim, ela conseguiu tudo o que nós não pudemos realizar. E como bem disse Lucille, tirou definitivamente de seu mundo sombrio, trazendo-o novamente para a luz. Essa menina é uma bússola. Uma garota incrível, pai. Ela que chegou com o intuito de conhecer sua família e o que ela conseguiu foi a façanha de nos levar a nos conhecer. Tenho que dizer que ela me levou a uma viagem em busca da minha verdadeira essência. Sou-lhe grato por isso. E conseguiu tocar a cada um de nós, revirando nosso mundo íntimo do avesso e nos levando a reavaliar nossos caminhos. O destino lançou sua carta e através dela tudo se transformou. Creio que ela possa ser útil nas empresas. Traz a força, a energia, a determinação que sempre foram a marca desta família, de todas as mulheres sem exceção. E voltou seu olhar para Gigi, que apenas observava os dois homens. Gilles se aproximou dela e perguntou. Admiração e respeito, coisas que jamais lhe inspirei, Gigi. Mas vou lhe provar que sou digno de tê-la ao meu lado. Quer apostar? Segurou a mão dela e a beijou carinhosamente, esperando sua resposta. Mas foi Philip quem se pronunciou. Até que, enfim, realmente tudo se modificou nesta casa. Gigi, pelo amor que tem por mim e por meu pai, eu lhe peço. Dê a ele essa chance. Ele esperou apenas mais de 30 anos para lhe pedir em casamento, pois é isso que suas palavras querem lhe dizer.
Sei que ele foi um tanto lento, descuidado, mas esse novo homem à sua frente merece que você considere ao menos esse pedido. Gigi olhava para Gilles de forma desconfiada e só após alguns instantes disse: Não sei se ele merece esta derradeira chance, mas sei exatamente o que quero desde os meus 15 anos. Isso jamais mudou. E beijou-o com paixão. Bem, creio que estou sobrando e vou me deitar. Quero estar em plena forma para visitar Hector. Ainda não acredito que ele conseguiu me vencer, encontrando a saída da mina. E diga-se de passagem, ninguém mais irá se aproximar dela, pois ela será definitivamente fechada. Eu mesmo me encarregarei disso. Não quero meus netos interessados em viver essas aventuras. Fui claro, Philip, disse ele sério. Quanto aos netos, ou quando a voltar até a mina? E com um sorriso divertido saiu. Você viu seu olhar? Sabe o que ele está planejando? Ele nunca terá juízo na vida, quando vai amadurecer de fato. Seu olhar estava contrariado. Deixe-o, querido. Vai voltar a ser o mesmo rabugento de antes? Se for assim, vou repensar seu pedido. Não estou disposta a viver com o velho ranzinza ao meu lado. Deixe-o viver a própria vida e viva a sua. Acredite, ele aprendeu muitas lições nestes últimos meses e suas ações corresponderão à de um homem renovado. Acredite. E o abraçou com todo o amor. Terá paciência comigo? Apenas se você se esforçar para se modificar. Sabe que o amor é capaz de tudo, não sabe? Espero um dia ser digno do seu amor, Gigi. E a beijou novamente. No hospital, Hector ainda se encontrava sedado, dormindo profundamente. Ao seu lado, seu verdugo ainda o acompanhava, tentando extrair o máximo de energias que lhe era possível. Assim agem os obsessores com suas vítimas, sugando-lhes a vitalidade com o intuito de eliminar as defesas. Desse modo, o assédio se intensifica. Hector percebia a presença incômoda ao seu lado e em dado momento perguntou já desdobrado: Por que sua insistência em querer minha morte? O que irá modificar no que já se passou? Não posso mudar o passado e se minhas ações foram prejudiciais a você, apenas posso me redimir pedindo que me perdoe. Nada mais posso fazer. E encarava-o sem medo. Não posso crer que isso esteja acontecendo, disse com indignação. Você armou uma emboscada, tirou minha vida de forma cruel e acredita que um simples pedido de perdão possa resolver? Pensa que eu sou algum idiota? De maneira alguma. Apenas penso que para merecer esse tipo de morte, deve ter feito algo de tamanha gravidade que me levou a agir dessa forma, ou apenas o matei friamente porque desgostava de você. A pergunta saiu como um petardo. O que pretende dizer? Que eu mereci isto? Veja bem, não sei exatamente que ato ilícito você praticou, mas sei que não sou uma pessoa violenta, capaz de cometer um crime dessa natureza apenas para satisfazer meus instintos. Qual foi exatamente seu delito para que pudesse ter esse fim? Hector fazia as perguntas como se induzido por alguém, pois elas vinham à sua mente de forma espontânea e natural. Essa pergunta fez Manuel refletir. Ele sabia qual havia sido o feito cometido, apenas não queria recordar-se dessa parte da história. Sim, ele havia tirado a vida de um ser por motivos ignóbeis, por pura vingança, fosse como quisesse chamar. Porém, eles o haviam despedido, desprezando todos os anos de trabalho com aqueles negros deploráveis, como os odiava, e mereciam toda a crueldade a eles imposta. Era assim que tinha de ser. Era seu trabalho como feitor. Não merecia seu triste destino, daí a vingança contra aquela família. Mas aquela negra traiçoeira quisera mudar o jogo, envenenando aquela criança estúpida. Era para ser aquela mulher, não um menino. Depois de tudo consumado, a culpa recaíra sobre aquela escrava inconsequente. Ele estava livre das acusações e ela presa. Assim tinha de ser, porém, Gregório não aceitara seu destino e planejara a emboscada para tirar sua vida, e faria o mesmo com ele. Hector percebeu que ela acessara todos os fatos e sabia tudo o que ocorrera, mas ele próprio pouca consciência tinha de tudo isso, até que uma cena veio à sua mente, o momento exato da execução daquele homem por um tiro de seu próprio rifle. Ele havia executado friamente, mas por quê?
Essa confusão mental durou pouco, pois algo aconteceu que modificou todo o quadro. Novos personagens espirituais surgiram no local e se aproximaram de Manuel, que tentou fugir, porém a energia amorosa que eles irradiavam o conteve. Chega de tantas maldades, meu filho, disse uma entidade feminina que lhe direcionava um olhar cheio de pesar. Até quando irá se manter refratário aos meus apelos? Não viu todo o mal praticado contra o inocente? O que ele causou para despertar sua ira a tal ponto? Esse menino já se encontra em nova encarnação, buscando refazer seu caminho, coisa que nem você nem ninguém poderá impedir. Mas e quanto a você? O que espera que lhe aconteça? Acredita que poderá continuar exercendo essas ações e permanecer impune? Este jovem se arrependeu de seu ato equivocado, pagando por suas escolhas. Cada um recebe conforme dá, porém, quando chegar a sua vez de se arrepender perante o Pai Maior, seus delitos foram graves, não apenas contra aquele garoto, mas contra todos os seus irmãos de cor, diversas apenas, mas que eram também filhos de Deus. Seus atos não poderão mais permanecer impunes. É hora de rever seus feitos, pois só assim será merecedor de uma nova oportunidade. Enquanto ela falava, todo o seu ser estava nimbado em luz. Manuel estava confuso. Sabia de quem eram essas palavras, mas se recusava a modificar seus intentos. Héctor, por sua vez, apenas observava tudo o que lá acontecia sem palavras. A entidade continuou. Tem um longo caminho a percorrer no sentido da conscientização de seus atos, mas estarei ao seu lado auxiliando. É o que eu posso fazer por você, meu querido. Porém, a sua parcela cabe a você realizar. Deixe Gregório seguir sua vida. Ele reconheceu seus erros muito antes de retornar a uma nova existência, fazendo uma programação que reavaliasse suas ações indébitas. Sua companheira o auxiliou nessa empreitada e já retornou à pátria espiritual com a certeza de que ele continua fiel aos seus planos reencarnatórios. Ele ainda tem tarefas a realizar e sua presença pode ser fator impeditivo. Não se comprometa, ainda mais perante a lei divina. Manuel começava a sentir que suas defesas se fragilizavam. Era sua mãe, a lhe dizer todas aquelas palavras e mesmo que estivesse relutante, teria que refletir em tudo o que ouvia. Porém um cansaço extremo assomou e não tinha mais forças para discutir. Olhou para ela com ternura e disse: "Estou cansado. Preciso pensar, mas não consigo. Ajude-me a decidir." Seu pedido era uma súplica. A entidade sorriu-lhe e estendeu a mão. "Venha comigo, vou cuidar de você." E dirigindo-se a Héctor, cada vez mais confuso, proferiu: "Faça sua vida valer a pena, meu querido. Essa é sua parcela a realizar nesta vida, pois só assim conseguirá se redimir de seu passado. Confie e siga em frente. É só o que eu posso lhe dizer." E com um sorriso, despediu-se levando consigo Manuel, o obsessor vingativo, que agora daria uma trégua. Seria definitivo? Somente as ações que Héctor empreendesse representariam sua real libertação. Aos poucos, a sedação foi sendo eliminada e ele abriu os olhos lentamente. De pouca coisa se recordava, acreditando ter vivido um pesadelo como tantos outros que o perseguiam nos últimos meses. Olhou em derredor e se deparou com o olhar sorridente de Débora. "Como se sente, doutor?" E passou a examiná-lo com atenção. "Parece que saí de uma cirurgia de 12 horas, trabalhando exaustivamente. Meu corpo dói todo." E tentou sorrir. "Onde está Sophie?" "Ela virá mais tarde." Débora passou a lhe explicar tudo o que acontecera e sobre a cirurgia. Seu quadro está favorável. Mediante tudo o que aconteceu nestes últimos dias, poderá voltar para casa em breve. "Obrigado, doutora." Foi a vez dele retribuir. Já conhecia seu trabalho e sei que fez o melhor. "Creio que deva pedir uma promoção e, quem sabe, um aumento de salário." Ela brincou. "Que tal um aumento de trabalho?" "Estou precisando de uma assistente competente, que saiba administrar conflitos de forma adequada e tenha disposição para trabalhar. Que acha da oferta? Interessa?" Disse Héctor, preparando-se para retomar a sua profissão. Débora abriu um largo sorriso e olhou com toda admiração para ele. "Convite aceito. Era o que pretendia quando vim trabalhar aqui, trabalhar com o mais competente cirurgião do hospital.
Achei que isso jamais aconteceria após tudo pelo que passou e se arrependeu de comentar a história ainda recente. Desculpe, não pretendi ser invasiva. Isso ficou no passado. Tenho hoje uma outra perspectiva para minha vida. Sei que Diana, onde estiver, irá me compreender. Minha vida tem que seguir em frente, e foi isso que Sophie veio para me ensinar. Quando poderei sair? Já conheço essa história. Sabe que essa foi a primeira pergunta que seu irmão fez assim que acordou da cirurgia? Só não dê tanto trabalho quanto ele, senão vou repensar sobre o convite. E nesse momento a porta se abriu e Sophie correu para perto dele, beijando com todo o seu amor. Você está bem, querido? Quando vai sair daqui? Ela estava ansiosa. Assim que minha nova assistente permitir. Essas palavras tiveram o impacto esperado e todos aplaudiram. Vai voltar à prática da medicina? Fico feliz e orgulhoso, meu filho. Sabia que cedo ou tarde isso aconteceria. Como se sente? Gilles estava de mãos dadas com Gigi, algo que não passou despercebido a Hector. Pai, enfim tomou a decisão mais sensata de sua vida. Fico feliz por vocês. Gigi, peço que tenha muita paciência com este senhor rabugento, que amou por toda a vida, apenas não queria admitir. É o que eu farei. Quanto a ter paciência, estou ainda refletindo sobre essa difícil virtude que a vida está tentando me ensinar há tempos. Talvez seja este o momento. Hector, querido, volte logo para casa. Estamos todos esperando, disse Lucille. Madalena se aproximou e seus olhos disseram tudo. Ele estava de volta, são e salvo. Ele apertou sua mão e a beijou. Obrigada, querida, por tudo. E olhando para Sophie, disse, por tudo. Madalena sorriu, entendendo o que ele queria dizer. Philip foi o último a entrar, já sob o olhar de reprovação de Débora. O que pensa estar fazendo, Philip? Qual foi a orientação que eu lhe dei? Era para ficar em repouso. Isso significa sem movimentos excessivos. Doutor, ele olhou para Hector como se lhe pedisse sua intercessão. Não vou me intrometer. Estou aqui como paciente, não como médico. Seja firme com ele, Débora. Caso contrário, ele não vai lhe obedecer. E olhou para o irmão com a emoção já dominada. Faça o que ela pediu. Quero que esteja bem para podermos lhe mostrar o que encontramos. Temos um passeio para fazer até uma linda cachoeira, mas antes venha aqui. Quero lhe dar um abraço. Philip, já com os olhos marejados, aproximou-se abraçando. Hector disse ao seu ouvido, eu te amo. Jamais se esqueça disso. Eu sei. Jamais duvidei e olhava com todo carinho para o irmão. Bem, sabe que eu venci, certo? Sophie e eu encontramos a saída antes de você. Nada disso, queridos. Nenhum de vocês venceu, pois eu encontrei a saída. Bem, é certo que tive uma ajuda extra. E olhou para Madalena. Uma ajuda essencial. Sem ela não estaríamos aqui. Hector ainda não conhecia essa parte da história e, vendo seu olhar confuso, ela falou. Outra hora eu conto. Agora quero saber quando faremos o passeio. Gilles olhava a todos com um ar furioso. Qual parte da história vocês ainda não entenderam? Não os quero perto da mina, em hipótese alguma. Estamos falando da cachoeira, pai. Não precisa ficar irritado. Gigi, controle meu pai, por favor. E Philip sorria, divertindo-se com a situação. Olhou para a jovem médica e falou em tom solene. Débora, estamos lhe devendo um almoço decente. Quando contaremos com sua ilustre presença, assistente do meu irmão? Aliás, ele se esqueceu de dizer que sou eu quem aprova as escolhas, portanto, terá que passar pelo meu crivo. Só depois poderá assumir seu cargo novamente. Não é isso, Hector? E deu uma piscadela para o irmão. Não sabia disso, mas devo dizer que sempre confiei no julgamento de Philip. O que acha, doutora? Acredita que passará na avaliação dele? E todos sorriram. Creio que vou aceitar o desafio, mas antes, ainda sou sua médica e peço que volte para casa e se comporte. Senão amanhã estarei lá e mesmo vou verificar como se encontra. Está me convidando para sair, doutora? Perguntou Philip com um sorriso. Não, querido. Estou dizendo que vou visitá-lo amanhã. Assim podemos iniciar o processo de contratação. Ela sorria para o jovem. Se prometer visitar a cachoeira comigo, já está contratada. E beijou seu rosto. Se prometer se recuperar conforme minhas orientações, eu aceito. E saiu.
Hector chamou o pai para perto e perguntou: encontraram Rogério? Você efetuou o pagamento? Sim. Pagamos o que ele pediu e ainda não o encontramos, mas esqueça isso. Ele já tem o dinheiro e, se for esperto, irá para bem longe. Não sei se será tão simples assim, pai. Era nítida a raiva extrema que ele nutre por nós. Talvez ele tente algo novamente. Ficaremos vulneráveis até quando? Isso era algo a se pensar, mas Gilles já tinha tomado todas as providências cabíveis. Fique tranquilo, meu filho. Deixe essas questões comigo. Não queria alertar todos sobre seus passos. Ele estava certo e já pedira que eu o encontrasse a todo custo. Ele não poderia ter desaparecido em questão de horas. Estaria oculto em algum lugar e o encontrariam. Só assim teriam paz. Sofia ouvia a conversa dos dois e não quis interferir. Segurava a mão de Hector com todo o carinho. Em determinado momento, ela encarou fixamente e disse: ainda não lhe agradeci pelo que fez por mim, disse ele com a gratidão no olhar. Faria isso tantas vezes fosse necessário. Seu olhar traduzia todo o amor nele contido. Quem enviou para perto de mim? Cheguei a desafiar Deus e seus desígnios, porém creio que ele esteve presente, mesmo sentindo tão distante. Sua presença fez com que eu me conectasse novamente com ele e lhe agradeço por isso também. Fique comigo. Isso é um pedido? Sim. Não sei se posso conceber minha existência sem você ao meu lado. Você me disse algo na mina que vou repetir. Não sei se é loucura o que eu vou dizer, mas eu a amo. E seus olhos estavam repletos de luz e paz, a mesma que ele julgara jamais conquistar novamente. Aceita ficar ao meu lado pelo tempo que Deus permitir? Sophie pensou no quanto aquelas semanas tinham impactado sua vida. Chegara com um propósito e encontrar outro muito diverso. Imaginou Bert sorrindo a lhe dizer: a vida se encarregará de lhe mostrar qual é seu verdadeiro propósito. Esteja atenta, é só o que eu lhe peço. Endereçou um pensamento de gratidão a ela, entendendo o que ela queria lhe dizer. Ela parecia já conhecer tudo o que iria acontecer. Claro, meu amor. E o beijou com toda a paixão retida em seu coração. Os presentes apenas sorriam. Algum deles elevaram um pensamento ao pai, agradecendo por todos os eventos transformadores que lá tinham se dado, modificando a vida de cada um dos que lá se encontravam. Os dias passaram e Hector voltou para casa para a alegria de Sophie. Philip retornou ao trabalho junto ao pai, desta vez de forma leve e harmoniosa. Débora se tornou presença constante junto a ele, e o tempo diria o que isso se tornaria. Gigi tomou uma resolução em sua vida e desta vez fez a opção pela qual seu coração clamava. Aceitou o emprego, colocando algumas condições para essa efetivação, e a negociação foi a contento. Sua nova função a deixaria apenas 4 dias da semana em São Paulo e o restante ficaria ao lado do seu grande amor. Gilles aceitou conversar com Mariane, que prometeu visitá-los assim que fosse possível. Falar com ela o fizera se libertar de um passado que há tanto tempo o atormentava. Gigi estava agora no centro de suas atenções e tinha tantos planos a realizar com ela. Lucila e Madalena viviam momentos de paz e serenidade. Tudo parecia, desta vez, caminhar com equilíbrio e sem Bertrand assombrá-los. Em suas reuniões semanais, agradeciam os desígnios de Deus e pediam sua intercessão junto a ele, que conseguisse reencontrar seu caminho de luz e evolução. Rogério jamais foi encontrado, e dias depois de receber o dinheiro, ainda escondido no imenso celeiro, onde tantos sofrimentos tinham sido vivenciados, ele encontrou seu destino de forma um tanto inusitada. Caminhando pelo local, pisou em uma pequena pedra, tropeçou e caiu sobre um tronco, fincando seu corpo em uma estaca de ferro, lá colocada para manter os escravos presos. Essa mesma estaca o levou de volta para o mundo espiritual, coisas do destino, ou quem sabe outra fatalidade. Seu corpo foi encontrado meses depois, quando Gilles decidiu derrubar aquele local, sepultando de vez toda a maldade lá cometida por invigilantes irmãos. Sophie e Hector decidiram se casar e morar na casa grande, local onde tudo se iniciou. Todos os momentos felizes, todos os dramas vividos, todas as situações conflituosas, todas as resoluções favoráveis, tudo lá se encontrava,
impregnando o ambiente com suas energias, constituindo sua própria memória. Aquela casa era como um ser vivo, trazendo em seu íntimo toda a história vivida pelos personagens nesta e nas demais encarnações. Tudo ficara lá registrado, e entre tantas recordações, ambos escolheram lá permanecer, vivendo seu sonho de amor, conquistado ao sabor do esforço contínuo para encontrar o próprio caminho de luz e paz. Em uma das reuniões feitas aos domingos, da qual todos participavam, tiveram a oportunidade de receber uma linda mensagem de esperança. Foi Gigi a intermediária e, ao término, todos estavam emocionados, em especial Hector e Sophie. Diana lá estivera, incentivando todos a persistir em suas lutas contra as imperfeições ainda dominantes. O caminho era longo, dissera ela, porém todos já iniciavam a jornada, fortalecidos pela esperança e unidos pelo amor. Sendo assim, como poderia dar errado? Despedira-se amorosamente, deixando especial mensagem a Hector e Sophie. Se seguissem seus caminhos com a certeza de que essa era a programação idealizada por eles, e quando retornassem, fruto do dever cumprido, muitas bênçãos lhes seriam concedidas. Em um novo caminho os aguardaria. Qual seria? Só o tempo lhe responderia. Sophie, com sua visão cada dia mais acentuada, pôde perceber as duas entidades que lá se encontravam e viu quando eles se acenaram com um sorriso. Diana e Kamal lá estavam, cada qual velando por um dos seus tutelados, amores que o tempo jamais os faria esquecer, mesmo que o véu do esquecimento, tão essencial à continuidade das tarefas, os impedisse de recordar seus papéis. Cada oportunidade é única e deve ser aproveitada com o aprendizado das lições. Isso significa fazer a vida valer a pena. Nossos companheiros, quando aqui retornaram, tinham uma proposta a ser colocada em ação, vivenciando novos papéis, com o intuito de refazer os caminhos equivocados de outrora. Porém, a bênção do esquecimento os favorecia, pois seria tarefa árdua e inglória, cada qual recordar-se das mazelas praticadas ou sofridas, podendo dilacerar-se pela culpa ou vestir a túnica de juiz inquisidor. Deus sabe o que faz. Lucille e Anne-Marie no passado teve infinitas oportunidades de aprender o significado das palavras perdoar, compreender e aceitar. Bertrand lá estivera e só se libertara quando percebeu que já havia sido perdoado por ela, mesmo sem que ela soubesse o quanto era imperioso perdoar. Libertara-se e ele também. Patrick ou Francesco a esperaria para dar continuidade ao seu planejamento. O tempo os uniria novamente. Madalena, a doce Madá, a escrava Laila, capaz de envenenar Jules, tivera nessa oportunidade de reencarnação a tarefa de vivenciar a mesma perda e não se revoltar com os desígnios de Deus, sempre infalíveis e justos. Tivera a chance de se redimir frente aos que tanto fizera sofrer, amando incondicionalmente a todos eles e sendo amada na mesma intensidade. Sophie, nossa escritora Claudine, capaz de registrar tantos feitos e viver um amor proibido com Kamal, a quem Bernardo, por vingança, decidira eliminar de seu caminho, presenciara silenciosamente sua morte e se reencontrara novamente com ele, agora como Gilles, cuja antipatia mútua teve de ser trabalhada com o perdão que liberta. Reencontraram seu caminho de paz, perdoando-se ambos dos deslizes de outrora. Hector, o Gregório do passado, que amou com todas as forças Louise, Diana em sua atual encarnação, cometeu grave equívoco, fazendo justiça com as próprias mãos. Teve a oportunidade de apaziguar seu coração, pedindo perdão ao seu verdugo, Manuel, a quem tirou a vida, e assim libertou-se da dívida maior que o impedia de prosseguir. Philippe, o garoto mimado Jules, tinha ainda muito a aprender na arte de bem viver, de respeitar para ser respeitado, de amar para ser amado. Conseguiu compreender o verdadeiro significado da palavra amor, quando teve a possibilidade de estar com Hector, o irmão tão amado e que a vida quase os separou. Aproveitou a oportunidade que a vida lhe concedeu, apaziguando seu coração e amando Madalena, ou Laila,
que lhe tirara a vida em encarnação anterior, perdoar para ser perdoado. No entanto, nada disso seria possível sem o véu do esquecimento não estivesse presente, tendo todos a chance de reescrever sua própria história neste novo livro em branco, concedido pela misericórdia divina. Alguém duvida dessa verdade? Final.